Na verdade, conforme nosso pastor Diamansa falou, quando Deus faz as coisas, sai do nosso controle, a gente nem espera. A gente nem espera. Quantas vezes eu chamei a atenção desse camarada lá na Angola? Oh, meu irmão, estamos a fazer a obra de Deus. Você está tocando para o Senhor. E às vezes até você nem dá conta que ele colocou o vinho naquela lata aí. Eu só pensar que é Coca-Cola. Você nem dá conta. Mas depois você vai notar que uma coisa fora do normal, quando o camarada está tocando violão, baixo está pulando, aí você fica assim, o que é isso aí? E quando chega perto, você sente aquele cheiro aí que é vinho. Oh meu Deus, de novo, irmão. Mas hoje ele está na presença do Senhor, ele é um homem ungido e servo de Deus. Eu sei que todos nós, cada um tem uma história para contar. Todos nós temos a história onde Deus tira a gente e faz a gente ser separado somente para a grande obra que Ele tem para a gente. Amém? Amém. Culto de missões, estamos a começar hoje, dia 17, mas um novo círculo está se começando. Isso é apenas o início, mas vamos ter momentos maravilhosos de estarmos nesse terceiro culto de missões. Amém? Vamos ter aqui vários pregadores de outros lugares que estarão aqui ministrando para a gente, trazendo a palavra abençoada para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a querida Edmara por esse trabalho lindo. A decoração está bonita demais. Eu estava preocupado, sério, eu estava preocupado, mas quando ela me ligou ontem, eu disse, pastor, não se preocupe não, deixa tudo comigo aqui. Glória a Deus. E cheguei aqui, quando entrei, e está bonito demais, as bandeiras todas unidas aqui. Não sei se os irmãos sabem, mas existe uma profecia na Bíblia que no milênio, todas as nações estaremos indo congregar em Nova Jerusalém. Está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia que todas as nações estaremos indo uma vez ao ano. E eu queria que você entendesse isso que já acontecia lá no passado, quando tinha uma festa em Jerusalém, todos os povos anualmente iam até para Jerusalém. E foi isso que aconteceu lá em Atos 2. Era uma festa que unia várias nações e iam lá para adorar em Jerusalém. Aquela cultura que o povo perdeu, a Bíblia declara que no milênio vai voltar a acontecer de novo. Anualmente, todas as nações seremos obrigados a ir em novo a Jerusalém para adorar. Aleluia. E a Bíblia diz que quem não for lá para adorar será punido. Está lá na Bíblia, hein? Está lá na Bíblia. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. A passagem mais conhecida que fala de evangelização, que fala de missão. Marcos capítulo 16. Mas vamos começar no capítulo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos
sararão. Amém? Glória a Deus. Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra, conversarmos sobre 3 princípios para você ser um missionário. Fala comigo, 3 princípios para ser um missionário. Muita gente acha que para ser missionário basta você ser uma pessoa que está numa igreja, uma pessoa que carrega a Bíblia, uma pessoa que fala de Jesus. As pessoas pensam que é o suficiente. Mas Deus quer nessa noite que vamos aprender 3 princípios. 3 princípios para ser um missionário. O primeiro princípio, conhecer Deus. Primeiro princípio, conhecer Deus. Você precisa conhecer a quem te chamou. Você precisa conhecer a quem você está servindo. Você precisa conhecer a quem te envia para a missão. No livro de Gênesis, no livro de Êxodos, nos conta uma história que nós conhecemos, o chamado de Moisés. Aqui nessa passagem do chamado de Moisés, eu vou extrair algo muito importante. Conhecemos a história que Moisés estava pastando as ovelhas do seu sogro. Mas quando ele viu aquela sarça ardente que chamou a atenção de Moisés, Moisés começa a se aproximar por curiosidade. Diz a Bíblia que dentro daquela sarça ele ouviu uma voz que falou para ele: Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar onde tu estás é um lugar sagrado. Deus escolhe Moisés. Ele fala para Moisés que ouviu o choro do meu povo que está lá na escravidão, por isso eu desci. Que privilégio, Moisés! Deus não desceu lá no Egito, onde o povo estava sofrendo. Deus prefere descer aonde estava Moisés, naquele lugar. Privilégio. Privilégio. Moisés teve esse privilégio de Deus descer aonde ele está. E Deus fala para Moisés: eu quero que tu volte lá no Egito, para você ser a pessoa canal para libertar o meu povo que está na escravidão. Aí começa o questionamento do primeiro princípio. Moisés fala o seguinte: o que direi a meus irmãos não vão acreditar em mim quando eu chegar lá dizer que Deus me mandou para libertar vocês. Vão fazer questionamento. Moisés queria saber: quem és tu que está me enviando para voltar lá? Moisés não sabia quem era Deus. Detalhe, ele viveu na casa de Faraó. Moisés cresceu numa casa onde tinha feitiçaria. Moisés viveu numa casa onde tinha idolatria. Ele não conhecia Deus. Quando Deus se encontra com Moisés, quer que ele seja um missionário para evangelizar, para tirar os irmãos deles na escravidão. Deus começa primeiro a se revelar a Moisés. Moisés questiona: o que direi para meus irmãos? Deus fala para ele: diz a eles, eu sou, te enviou. Deus começa a se revelar a Moisés, para Moisés conhecer quem é a pessoa que está enviando para aquela missão. Nessa manhã Deus está falando para você, você que está aqui, você é um missionário na sua casa. Você não vai ser missionário só quando você viaja fora do Brasil. Vida de missionário começa dentro do seu lar. Vida de missionário começa dentro da sua casa. Vida de missionário começa dentro do seu país. Vida de missionário começa no seu bairro. Vida de missionário começa dentro da sua igreja. Moisés queria voltar para seu povo, mas ele questionou para Deus: se me perguntarem quem me enviou, o que eu farei? Deus fala para ele: diz para eles, eu sou, te enviou. Deus estava revelando a sua verdadeira identidade para Moisés. Missionário, nessa noite Deus fala para você nessa manhã
não saia para ir fazer missão sem você conhecer antes quem é a pessoa que está te enviando. Porque lá fora você vai encontrar com pessoas que conhecem a palavra talvez mais do que você. E vai ter questionamentos. Vai ter pessoas que vão se levantar e querer perguntar: a quem tu serves? A quem tu buscas? Você precisa ter bases, precisa ter conhecimento. Quando Cristo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quer dizer que precisa conhecer a palavra. É o primeiro princípio. Sentar nos pés dos apóstolos para aprender. Primeiro princípio de ser um missionário: você precisa conhecer quem te separou para a missão. Quantas pessoas saíram para fazer missão, ganhar alma, e ele foi lá, em vez de ele ganhar a pessoa, foi a pessoa que ganhou ele. A pessoa foi com muita falação da palavra de Deus, mas chegou lá no lugar e encontrou uma pessoa que ele é um ateu, não crê em Deus, mas ele estuda a palavra muito bem, chega com ensinamento. Em vez de o pregador, o missionário, convencer a pessoa, é o missionário que foi convencido. Hoje nós vemos um mundo que tem pessoa, você vê, ele não vai à igreja nenhuma, mas é uma pessoa que ele estuda a Bíblia, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E quando você vai para ganhar uma pessoa dessa, você tem que estar preparado, vai ter questionamento. Primeiro princípio: conheça Deus. Moisés, ele sabia que aonde ele vai, os anciãos de Israel vão questionar: Moisés, a gente viu você aqui, você era a pessoa que morava na casa de Faraó, mas agora do nada você veio nos falar de Deus? Como é isso aí, menino? Nos conta, que Deus é esse que mandou você ter com a gente? Moisés sabia que teria questionamento. Lá no mundo também haverá pessoas que vão te questionar. Haverá pessoas que vão querer crer na palavra que sai da sua boca. Mas se você não tiver princípios de você convencer a pessoa na palavra, na pregação, de que quem mandou você é Cristo, a pessoa não vai estar chegando para te seguir no caminho de Cristo. Primeiro princípio: conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras. Foi isso que aconteceu quando Jesus foi batizado. Quando Jesus sai das águas, diz a Bíblia que o Satanás transportou Jesus no Espírito até onde, irmãos? No deserto, para ser tentado. E aí foi, lendo essa passagem, você vê aqui uma disputa de conhecimentos sobre as Escrituras. E tudo que Satanás questionava para Jesus estava escrito. É interessante que ele fala: está escrito. E Jesus também dá a resposta: está escrito. E duas pessoas, posso assim dizer, dois conhecimentos da Bíblia. Mas entre os dois conhecimentos da Bíblia, somente há um conhecimento que tem que prevalecer: é o conhecimento da palavra divina. Cristo, Rei dos Reis, Doutor dos Doutores, Mestre dos Mestres. Foi Cristo que conseguiu convencer Satanás. Disputa da palavra, conhecer as Escrituras. Crente que não conhece a Escritura é um crente vazio. Não basta somente vir na igreja orar. Não basta somente vir na igreja pular, dançar. Não basta somente vir na igreja dar oferta. Não basta somente vir na igreja cantar. Mas crente tem que conhecer a palavra. Mas é triste, às vezes você vê crente na casa dele, só pegar a Bíblia quando sabe que é dia do culto. Não sabe quando é que abre a sua Bíblia para ler. Você vai conhecer Deus através da palavra, essa palavra divina que está com você. Você vai conhecer Deus através das Escrituras. Não tem uma outra coisa que vai fazer conhecer Deus, é através da Escritura.
a palavra de Deus. Hoje a gente temos muita facilidade, temos Bíblia até online, digital. Mas você pergunta para um crente, fala para ele, vamos abrir a Bíblia para ler. Ele só está esperando que está aqui, ó. Nem no celular dele não tem Bíblia digital. Complicado, a tecnologia está facilitada. Mas mesmo assim, com tantas facilidades, pastor, a pessoa não tem preguiça de baixar a Bíblia digital na igreja para poder abrir e ler. Amém, irmãos? Leitura. Foi isso que Deus falou para Josué. Este livro da profecia que não se aparta da sua boca, medita nele dia e noite. Dia e noite. Uma vez alguém me perguntou, mas pastor, todos os dias eu vejo você postar alguma coisa no teu status, falar da palavra, blá 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 blá, você posta muita coisa. Todos os dias, você joga lá nos grupos, você posta lá, poxa, legal. Queria ser igual ao senhor. Onde o senhor pega aquelas coisas todas que você posta lá, só conhecimento, queria ser como o senhor, como é que todos os dias tem sempre alguma coisa? Onde tu pega aqueles devocionais que falam? Eu falo para ele assim, irmão, simplesmente quando eu pego a Bíblia, eu abro a Bíblia, na mesma hora Deus me inspira, eu falo assim, isso aqui, alguém deve estar do outro lado precisando dessa palavra, uau, deixa eu postar no meu status. E quando eu posto, você tem alguém que me liga assim, pastor, é forte demais, Deus falou comigo através disso aí. Vida de ler a Bíblia. Você não vai conhecer as Escrituras se você não ler a Bíblia. E nós estamos numa época difícil, que estão surgindo vários falsos profetas. Vários. Os crentes só querem mais que na igreja escutar profecia. Assim que diz o Senhor, que você vai ter um carro, que você vai ter isso. Nada contra a profecia. Mas a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Onde você vai conhecer Deus? É na sua palavra. Na sua palavra. Vamos contar um testemunho que aconteceu um dia lá na Angola, na nossa igreja. Chegou um pastor para pregar. O pastor pregou tão bem, mas ele parece que ele mesmo não se sentiu convencido quando ele pregou. Ele decidiu começar a entrar nas profecias, começar a profetizar para as pessoas. Aí chamou o filho do nosso líder, nosso pastor presidente, chamou ele na frente para começar a profetizar para ele. O menino chegou na frente e o menino estava assim na frente, com as mãos assim atrás. E aí o pastor começou a falar: Deus está me mostrando uma varoa, que você está preocupado por causa de casamento, mas Deus está preparando uma varoa para você. Só que esse amado já era casado, as mãos atrás não deu para ver a aliança. Olha aí. Olha a obra de engano. Todo mundo que sabia que o Pablo já era casado, a esposa estava lá, e o Pablo, filho do nosso pastor, não fez. Todo mundo ficou assim: que Deus é esse? Todo mundo, ih. Aí o Pablo também falou assim: pastor, já sou casado. Meu Deus, já sou casado. E aí quando olhou para o Pablo, em vez de ele parar, o pastor não parou. Ó, já és casado? Ó, glória, que maravilha. Mas Deus está te mostrando que a sua tristeza é porque você está preocupado com o emprego. E esse Pablo, eu já tinha colocado ele a trabalhar embarcado, lá no alto mar. Aí ele falou: pastor, eu trabalho embarcado. Olha a obra de engano. De fim, o pastor falou: a igreja, vamos levantar, vamos fazer oração. Meu Deus. Na mesma hora, a ficha dele caiu. Está vendo? Ele pregou a palavra, estava lindo demais, mas ele decidiu começar a trazer profecias. Verdadeira profecia é a palavra de Deus. Nada contra quem profetiza. Quando Deus me usa, eu chego para outra pessoa, eu falo também o que Deus me falou para a pessoa. Eu falo, mas eu ainda continuo crendo que a verdadeira profecia é a palavra. É a palavra que lá desde tempos da Bíblia, tempos da antiga, convenceu as pessoas a seguirem os apóstolos, a seguirem Cristo. É a pregação, é a palavra divina. Então, missionário, você que está aqui nessa noite, na sua casa, você é um missionário. Tira o tempo para abrir a Bíblia, para ler a palavra de Deus. Isso é importante. Nem se for só para uns 30 minutos, compartilhe a palavra da sua
missionário? Primeiro princípio. Amém, igreja? Segundo princípio, Marcos, Jesus, ele começa, antes de falar para os seus discípulos irem por todo mundo e pregar, segundo princípio, crer naquela pessoa que te chamou, acreditar nele. No versículo 14, Jesus começa a lavar a cara dos seus discípulos, dos 11. Não estavam crendo naquilo que ele falou, que eu ressuscitarei. Não estava crendo nas palavras do mestre. Como é possível você querer ser um missionário, mas você não crê definitivamente, com toda certeza, para aquela pessoa que te chamou? A dúvida, a incredulidade é que mostra que você ainda não sabe que você é um missionário. Você deve crer naquela pessoa que te chamou. Quando ele te separou, quando ele te chamou, ele falou para você os princípios. Crê em Cristo. Jesus fala para eles: vocês devem acreditar nas minhas palavras. Você deve crer nas palavras que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus. Jesus, o anjo apareceu a Maria, falou que o menino chamado Jesus ia nascer. Era a profecia da palavra de Deus. E os profetas estavam guardando isso se cumprir. Que um menino chamado Jesus ia nascer. Agora eu pergunto para você: essa palavra se cumpriu ou não, igreja? Se cumpriu. Jesus nasceu. A palavra de Deus, Deus prometeu que Jesus ia morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Se cumpriu ou não se cumpriu, igreja? Se cumpriu. E aquele mesmo Deus que prometeu que Jesus voltará, vai se cumprir. Vai se cumprir. Cristo vai voltar. Crê naquela pessoa que te enviou. Crê naquela pessoa que te mandou. Crê naquela pessoa que te enviou para fazer a obra. Segundo princípio. Terceiro princípio: tenhas poder. Terceiro princípio: tenhas o poder. Fala para sua amada: você tem poder? Pergunta para ele: você tem poder? É uma pergunta um pouco pesada. Será que eu tenho poder? Muita gente pensa que ter poder é só quando você vê alguém pega no seu terno, que hoje está na moda pegar o terno, não é? Jogar a em todo mundo. Esse eu sou power, sou homem de poder. Meu Deus. Muita gente pensa que ter poder é quando você vê aqueles filmes aí do Revenge. Ele fala, Revenge. Ranger. Quando faz a mão assim, todo mundo no chão. É poder. Hoje está na moda assim. Não vejo muito aqui no Brasil, mas na África está na moda assim. Pastor chega perto do crente, fica fazendo isso. Aí o crente também fica: meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Hoje a gente vê muito. Pastor pega o microfone, receba aí. Misericórdia. Sou Jesus na causa. Sou Jesus na causa. E às vezes você não sabe que muitos daquele milagre que você vê aí no vídeo é uma simulação para poder convencer outras pessoas que esse pastor tem poder. A gente já viu muitos testemunhos. Um grupo de pessoas clandestino sai lá, vai no bairro onde ninguém lhe conhece, mas quem mandou é um pastor famoso, só para ganhar fama. Vai lá, começa a abrir, vai na pesquisa das pessoas, o que a pessoa gosta de comer, nome de família, pega toda a informação, traga para mim. E você vê o pregador lá pregando: irmão, Deus está me falando que você na sua família, você tem uma irmã sua de nome Joana. Quando você escuta aquilo, Deus me conhece mesmo, é de Deus. Mas o pastor já mandou alguém pesquisar da sua família, para trazer informação para ele. E você pensa que é de Deus. É poder, é Deus. Mas não é Deus.
Moisés fala para Deus: Deus, eu vou lá no Egito. Uau! Eu conheço o faraó. Eu conheço aquele lugar porque eu morei lá. Eu conheço o faraó, ele tem feiticeiros, tem mágicos. Eu morei lá na casa daquele senhor. Ele tem pessoas que são poderosas. Quem sou eu perante o faraó? Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? Moisés fala: eu tenho uma vara, tem um cajado aqui na minha mão. Joga ele no chão. Deus queria mostrar para Moisés: se você não sabe o que você tem, meu filho, agora você vai saber o que você tem carregado. É alguma coisa que eu vou usar. Joga aquela vara no chão. Quando Moisés jogou a vara no chão, a vara se transformou em serpente. Mas por que a vara se transformou em serpente? Deus queria usar os mesmos sinais que Moisés já estava vendo lá, estava acostumado a ver na casa de Faraó. Os feiticeiros do Faraó usavam serpente para fazer magia. Deus fala: mesmo a serpente que você está acostumado a ver lá, jogue esse cajado no chão. Quando ele jogou no chão, transformou-se em serpente. Uau! Moisés, opa, como quem diz então? Essa vara que eu carrego todo o tempo, eu não sabia que é uma serpente. Não, esse homem é terrível. É. Deus fala para ele agora: segura na cauda. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quando você quer dominar, controlar uma serpente, você vai segurar ela onde? Na cabeça ou na cauda? Na cabeça. Mas Deus queria mostrar para Moisés que o poder que você tem é diferenciado. Segura na cauda. Na cabeça você controla a serpente, não tem como virar a cabeça para te morder. Mas na cauda, é fácil te morder. Você tem um poder diferenciado. Mas de onde é que eu tenho esse poder, pastor Jeff? Desde o dia que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aquele poder está com você. E Deus ele fala no 15: eis os sinais que acompanharão todos que é meu nome crê. Você tem o poder, os sinais estão com você, missionário. Na sua casa, quando seu filho está doente. Na sua casa, quando a sua esposa está doente, você tem aquele poder. Sinais devem te acompanhar, porque você crê no Senhor, único Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aquele Deus que nós cremos, Ele nos deu sinais de segurar a serpente e não nos fará mal nenhum. Se tomarmos alguma coisa venenosa, não nos fará mal nenhum. Mas o pastor Jeff não está mandando você pegar o veneno conscientemente para tomar. Faça isso não. Não coloca Deus em prova. Tá? Pegar o veneno para tomar. Cristo fala, se porventura, quer dizer, isso mostra dizer quando você está inocente, não sabe de nada. Colocar um veneno na sua comida, você não sabe que é o veneno. Tá? Você vai lá e come inocentemente. E o poder de Cristo que está em você vai neutralizar aquele veneno. Cristo está em você. Poder. Mas hoje o que a gente vê é crente, que é crente, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas eu fico muito, sabe lá em casa? Lá em casa quando aparece calado, fala, lagartixa pequenininha, quando passa em casa, meu Deus, tem que ver a Érica como é que grita. Chefe, lagartixa aqui. Que isso aí? Só uma lagartixa pequenininha? Isso é uma coisa pequena. Ela e a filha, agora todo mundo sai em casa, agora eu, meu Deus, tem um dia que vocês vão abandonar a casa, eu não estive aqui em casa, vou abandonar a casa por causa de uma lagartixa pequena. Poder! Crente tem poder, mas o crente esqueceu que você tem um poder. Está em você, Jesus falou: eis os sinais que acompanharão a todos que meu nome crerão. Você tem um poder com você, mas hoje o corpo de crente tornou-se como uma farmácia. Remédio daqui, remédio amanhã, toda hora é remédio. Crente não confia no poder daquele Deus que está nele. Você precisa confiar no poder. E para a gente terminar, último princípio: tenha um bom companheiro de missão. O último princípio:
companheiro de missão. Falando nisso, companheiro de missão. Quem é a pessoa que está ao teu lado, que você coloca como companheiro de missão? Deus, quando viu que Moisés estava reclamando, eu não tenho boa fala, não tenho eloquência, não sei falar. Deus fala para ele, então, pega seu irmão Arão, para ser seu intérprete. Seu irmão Arão para ser seu intérprete. Irmãos de mesma família, de mesma casa. Companheiro de missão tem que ser aquele verdadeiro companheiro que quando você está fraco, te levanta. Quando você não aguenta mais mulher, o seu esposo te levanta. Quando o homem não aguenta mais, a sua esposa te levanta na missão. Êxodos 4, 24 a 26 nos conta a história de um casal. Moisés, depois de receber a missão de voltar para o Egito, caminhando com seus filhos. Olha, interessante essa passagem. Moisés com a Zípora e o filho deles estavam caminhando a missão. Vamos para o Egito. Deus me chamou, meu irmão. Eu vou para o Egito. Meus irmãos estão lá. Ó. Vou lá, eu vou ser um canal de bênção para fazer com que Deus me use até de sair do Egito. Ao caminhando pelo caminho, a Bíblia diz que Deus quase mata Moisés. Moisés cai no chão. Vou dar um exemplo. Ele começa. Deus quase mata Moisés. Mas por que Deus queria matar Moisés? Porque um dos filhos de Moisés não estava circuncisado. Olha o problema. Um dos filhos de Moisés não estava circuncisado. Quando Deus escolheu Abraão, fez aliança com ele, falou: todo filho homem, Abraão, que nascer na sua casa tem que ser circunciso. Era o sinal da aliança que todo judeu não poderia esquecer. Mas Moisés estava empolgado de fazer missão, esqueceu que um dos filhos dele não era circuncisado. Deus tinha dito: é uma aliança, todo judeu tem que fazer isso. Moisés esqueceu de fazer isso com o filho dele, e Deus quase mata Moisés. Algo que me chama a atenção: Zípora, a esposa de Moisés, não era nem judia. Não era judia, hein? Não era judia. Quando viu Moisés quase morrendo, opa. O que se passa aqui? Esse homem vai morrer se não fizer alguma coisa. Diz a Bíblia que a Zípora pegou a pedra, logo entendeu que esse cara é um missionário. Se eu não fizer alguma coisa, ele não vai continuar a missão. Diz a Bíblia que a Zípora pegou uma pedra e entendeu que é o filho que não estava circuncisado. Eu tenho que salvar o Moisés para continuar a missão. A Zípora pega a pedra, fez a circuncisão do filho na hora, quando o sangue verteu, sinal da aliança. Você está pensando: nossa, muito demais fazer circuncisão com uma pedra, mas não tinha escolha. Ou Moisés morre, ou então a missão não continua. Mas ali assim, eu não penso duas vezes, não. Eu tenho que fazer isso de qualquer jeito. Esse homem é um chamado de Deus, esse homem é homem ungido de Deus, tem que dar uma missão forte. Assim, quando pega a pedra, pegou, circuncisou o menino, sangue e verteu. Na mesma hora Moisés curou. Deus perdoou Moisés. Moisés continuou, foi fazer a missão. Está vendo exemplo de mulher que dá para apoiar o marido nas horas difíceis? É esse tipo de mulher que Deus está falando para você nessa noite, que apoia o marido nos momentos difíceis. Mas aquela mulher que afasta, foge do marido nos momentos difíceis, está fugindo da sua missão como uma mulher missionária dentro do lar. Aquele homem que afasta a sua mulher nos momentos difíceis é aquele homem que não está entendendo que eu sou missionário, tenho que ajudar a minha esposa para caminharmos juntos. Missionário, você precisa colocar alguém, um verdadeiro companheiro, perto de você, que vai te ajudar nos momentos difíceis. Luta vem. Para ser missionário não é fácil. Missão começa dentro do lar, mas missionário dentro da casa. Você tem que passar por lutas, dificuldades. Vai abandonar a missão ou vai continuar? Deus está falando para você, para a pessoa que está ao lado de você. Ajuda ele, apoia. Vocês dois têm uma missão forte.
Quando um cai, o outro fica fraco também. Não tem como continuar a missão. Amém, igreja? Será que Deus falou para você nessa manhã? Princípios do missionário. Poder. Por isso que Jesus falou para seus discípulos: não ficam empolgados ainda para sair para evangelizar de qualquer jeito. Não, ficam ainda lá em Jerusalém, no quarto alto. Esperam até quando chegar o Espírito Santo. Olha, não saia de qualquer jeito para evangelizar. Não saia para ir abrir igreja se você não tiver a presença de Cristo. Não sei aqui no Brasil, mas na África, quando tem uma igreja na lua que tem que incomodar as pessoas, sabe o que acontece? O macumbeiro, ele chega na igreja, até assim no meio do culto, ele chega e fala assim: ô pastor, a sua igreja está me incomodando demais, barulho toda hora, a gente não descansa não. Eu sou macumbeiro, eu desafio o Senhor, se você mesmo servo de Deus, vem cá fora, vamos fazer uma disputa agora. Ele vai traçar uma linha, essa linha aqui, se o Senhor atravessar do lado que eu estou aqui, vivo, é porque o Senhor é homem de Deus, e eu vou começar a congregar na sua igreja. Marca passo aqui do outro lado para ver se você não é homem de Deus. Essa disputa que passa não. Agora, se o pastor sabe que ele não é homem de Deus, ele é um pé dentro, um pé fora, o que vai começar? Eu? Não, esse cara é macumbeiro. Vou não, mas lá é assim. Tá, muitas igrejas você vê aí na África, está lotado. É desafio, não é fácil. Então, crente, Deus está falando para você nessa noite: poder. Jesus falou para seus apóstolos: não vão ainda pregar, não vão. Esperam quando o Espírito Santo chegar, vos revestir, vos encherem. Só assim que vocês vão ser meus testemunhos em Jerusalém, Judeia e a toda Samaria. Primeiro espera. E esse Espírito Santo já desceu no dia de Pentecostes. E esse Espírito Santo já desceu neste dia que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esse poder está com você. Por isso não temas. Não temas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Salva de palmas pela glória do Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez me revelar a sua vontade nesta manhã. Pai, ouvimos a sua palavra e nós cremos que nós somos seus missionários na terra. Temos uma missão a fazer para a nação brasileira, para a nossa família, nas nossas casas, no nosso bairro. Mas nessa manhã aprendemos princípios para sermos os bons missionários. Pai, capacita cada um, para que possamos entender que a missão que nós temos é bem maior. Ajuda quem não tem ainda um verdadeiro companheiro ao seu lado. Senhor, que aquele companheiro que está perto, que seja um verdadeiro companheiro, verdadeira companheira. Pai, nos ajuda a todo momento a termos amor de estudar a sua palavra, meditar a sua palavra igual Josué, para que dia e noite o livro dessa profecia não se afaste das nossas bocas. Vamos meditar nele dia e noite. Senhor, nos ajuda a entender quem és tu, Senhor. Nos capacita, abre nossa mente para conhecermos a sua infinita vontade para nossas vidas. E nessa manhã, Pai, tenho fé e certeza que cada um dos missionários nessa noite é capacitado. Desde o dia que o Espírito Santo veio na vida de cada um. Pai, capacita mais uma vez aquele que perdeu o direcionamento, Pai, faça ele voltar no direcionamento. Nós temos fé e certeza que na manhã de hoje, muitos de seus filhos sairão daqui diferenciados, com uma mente transformada, entenderam que são os verdadeiros missionários e os 3 princípios estão nas suas vidas. Em nome de Jesus, assim oremos. Amém. Amém, igreja? Amém? Antes da gente sairmos aqui, vou chamar o diácono Fernando para os avisos, mas depois dos avisos, vamos adotar um país que vamos fazer oração para esse país. Diácono, por favor.
Não saia daqui, a gente vamos fazer uma oração para um país aqui, vamos adotar um país, orar para esse país. Aleluia. Palma para o homem de Deus, por favor. Pai do Senhor, um bom dia, né, para quem está no ouvido. Dá um recado aqui, irmão, de dia 24, curso das águas, dia 28, batismo, e encontro com Deus de mulher, dia 26, 27, 28 de junho. Aí tem, né, o batizou ainda, quem está com vontade de batizar, para dar o nome, né, já começou a missa. Então, procurar a Edmar, a pastora, e vai estar tendo batismo. E nós vamos estar orando, né, para agradecer esse culto abençoado, missão, que iniciou hoje, né, primeiro de muitos, amém? Está orando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, Pai, por esse curso, Senhor, que iniciou, Pai, esse curso de missão. Nós sabemos, ó Pai amado Deus, que como foi pregado aqui, nós temos de Deus 3 princípios, ó Pai, de missionário, para que nós venhamos, Senhor, entender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, o Teu conhecimento, Pai, e o discernimento dela, para que nós venhamos evangelizar, ó Pai. Ó Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o mundo anseia pela manifestação do Filho de Deus, ó Pai. E nós somos o Filho de Deus. Nós temos a identidade do Senhor, Pai. Ó Senhor, que em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar, Senhor, nos fortalecer, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos estar preparados, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, pregar o Teu Evangelho, Senhor, a toda criatura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos. O amor de Deus, Pai, a doce consolação do Filho e do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu queria pedir que vamos orar, antes de ir para casa, vamos orar para essa bandeira aqui, ó, África do Sul. Neste momento que você está aqui em paz, a África do Sul está em guerra. Os sul-africanos estão massacrando estrangeiros que estão no país deles. Mas é muito feio, está muito triste mesmo. Os sul-africanos não querem ninguém no país deles e está tendo um massacre. Todo estrangeiro que está lá está passando essa perna. Acredito que tem brasileiros que estão lá também. Vamos interceder para essa nação. Ponha-se em pé, por favor. Pastor Antônio, por favor, venha nos levar na oração para essa nação. Oremos, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós como igreja tua, Senhor, nos levantamos em oração nesta hora. Te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor entre, Senhor, com providência sobre este país e todo o principado, Senhor, que tem se levantado e suscitado guerra, Senhor, neste lugar. Nós queremos anular e paralisar, Senhor, toda a ação do inimigo. No nome de Jesus, nós oramos pela paz na África do Sul. Nós oramos pelas pessoas, Senhor, que aí estão sendo oprimidas naquele lugar. Nós oramos para que o Senhor, Deus de toda a paz, Senhor, entre, Senhor, nesta hora, com a libertação, com a salvação, com a solução, Senhor, sobre a África do Sul. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, este país e te pedimos que o teu sangue cubra, Senhor, as pessoas, Senhor, com a tua proteção neste lugar. No nome de Jesus, Senhor, que cesse a morte, que cesse a guerra, que cesse toda a retaliação do inimigo, Senhor. No nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o fim da guerra. Nós declaramos a solução, Pai. No nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Aleluia. Cada país aqui, você sabe que é igual todos aqui? Esse aqui, que país é esse?
Albânia. Iraque está aqui? Iraque. Iraque. Quem conhece a bandeira do Iraque? Tem a Arábia Saudita ali, pastor. Arábia Saudita aqui? Não, a última Aqui. lá, a verde. Pula mais uma. Essa aqui. Essa é a Arábia Saudita. Vamos orar. Visita, Senhor. Em nome de Jesus. Visita a Arábia, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, os líderes. Nós colocamos a liderança da Arábia em tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Que o teu evangelho, Senhor, tenha porta aberta neste país. Rabaco com bebês, no romba de açúcar, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Coloca a tua mão forte, Senhor, sobre a Arábia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abre a porta, Senhor, para o teu evangelho. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aqui, que país é este? Em nome de Jesus, Pai. Angola. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa Angola, Senhor. Angola, Senhor. País, Pai. No nome de Jesus. Muda a mente dos governantes, Pai. Governantes corruptos, Pai. Que Sim, levam o Pai. povo Todo sofrer espírito de corrupção sobre guerra, Angola. Pai. Nós Ganância. paralisamos, ó Pai. Em nome de Jesus. No nome de levanta líderes com temor de ti, Senhor, em Angola, com temor do teu Espírito, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Agora todos os países, todos, Pai, abençoamos cada bandeira, Senhor, aqui neste lugar, cada bandeira, Senhor, nós abençoamos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, Em nome de no Jesus. nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus acompanha todos. Amém. Deus abençoe.